Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês. E o tema de hoje vai ser para falar um pouquinho de como eu faço a minha redação, tanto nos treinos individuais, né, eu, quanto lá na hora da prova, que isso pode ser uma dúvida que você tenha, caso seja a primeira vez que você vai fazer uma prova. Então eu tô aqui para falar como que eu faço. Não quer dizer que o meu método vai ser aplicável a você, tá certo? Então é só para você saberem mais ou menos como que eu faço e tentar adaptar da maneirinha que vai te favorecer, certo? O que eu faço primeiramente lá na hora da prova, gente? A primeira coisa que eu faço é a redação. Tanto no Enem quanto prova de concurso público que eu faço, a primeira prova que eu faço é a prova de redação. Por que disso, né? Eu tenho por mim o seguinte, quando eu vou escrever, eu tenho que estar com a cabeça boa, sem qualquer preocupação, ficar pensando na questão de tempo de prova, então eu prefiro já começar fazendo a redação, além de ser uma prova que eu tenho mais segurança de fazer. Então eu já chego lá na prova do Enem ou na prova de concurso já com essa ideia na cabeça de que eu vou abrir o caderno de provas e já vou procurar o tema de redação para eu executar essa escrita, certo? Quando eu pego esse tema, né, já para fazer, o que eu faço? Eu destaco a folha de rascunho, normalmente lá no Enem ela fica na última folha, né, lá na página final do livro. Então eu destaco essa folha para ela ficar mais fácil, porque acaba que você tem que ficar virando, aquilo ali para mim não funciona. Então eu arranco ela com muito cuidado, porque normalmente tem questões lá para fazer ainda. Então eu destaco ela e coloco ela ao lado, né, do tema de redação que eu vou fazer. Depois disso, eu leio o tema que me pede. Por exemplo, que nem lá no ano de 2018, eu acho que foi 2018, do ano passado, não lembro, e que o tema foi do acesso ao cinema. Então eu vou lá, eu leio esse tema, lá naquela página em branco de rascunho, eu escrevo bem no topo o tema que eu vou escrever. Então eu coloco ele bem grandão para eu não esquecer qual que é o tema que eu vou fazer. Então toda vez que eu estiver lá na minha folha de rascunho, o tema já vai estar lá em cima escrito para eu não me perder em momento algum. Depois que eu faço essa escrita, né, do tema que eu vou fazer, eu fecho o livro e eu não leio a proposta de intervenção neste momento. Sim, eu faço baseado no tema, eu não leio a proposta de intervenção. Antes eu lia, gente, quando eu estava aprendendo a escrever ainda, eu lia, né, o texto motivador, mas depois que eu comecei a pegar essa prática, eu comecei a fazer redações só com base no tema. Isso aí é um treinamento que eu fiz e deu super certo e pra mim funciona. Então eu não leio o texto motivador na hora da prova e eu pego já a minha folha bonitinha de rascunho e já vou fazer, né, as minhas atividades nela. Eu coloquei o título lá em cima, né, desse caderno de rascunhos lá, e eu começo a pegar as palavras-chave desse tema e coloco sinônimos. É muito importante você ter variedades de sinônimos, gente, lá na prova do Enem. Mas para você adquirir isso, você tem que treinar muito para você aprender e não agarrar lá na hora da prova. Então eu pego lá as palavrinhas-chave, né, do tema e vou procurando sinônimos aqui, ó, no cérebro, tá? E eu escrevo o máximo de sinônimos possíveis, tá? E depois disso, eu começo a escrever, eu procuro qualquer espaço em branco na prova. Normalmente tem a capa, né, do livro lá do Enem. Aí a próxima página, normalmente ela tem alguns espaços em branco. Eu acabo que eu uso esse espaço para escrever tudo que eu sei a respeito do tema. Então eu escrevo se eu já ouvi falar daquele tema, qual o público que atinge aquele tema, se eu já vivenciei aquele tema, o que eu penso a respeito dele e vou colocando o porquê de tudo que eu escrevo. Por exemplo, eu coloco lá, o tema X atinge o público infantil. Aí eu escrevo lá. Aí logo eu já puxo uma setinha. Por que ele atinge o público infantil? Então acaba que eu faço pergunta para cada palavra-chave que eu coloco e respondo ela consequentemente. Então nessa folha em branco eu vou escrevendo tudo que eu sei, algum dado que eu lembre, qual público que atinge, eu coloco alguma informação extra, alguma área de outro conhecimento que eu posso usar dentro desse tema. Então eu vou descrevendo tudo que vier na minha cabeça, frase pronta que vier na minha cabeça eu vou escrevendo, tudo. Esse é o momento de escrever tudo. A partir disso, desse esboço que eu tenho de tudo que eu sei sobre o tema, eu vou selecionar as minhas teses. Eu já circulo lá qual que vai ser a minha tese que eu vou usar e já parto imediatamente para a escrita. Então eu pego a minha folha de rascunho e começo de fato a escrever o meu texto, levando em consideração a estrutura que eu já tenho, coloco as minhas teses e vou escrevendo. Assim que eu finalizo o meu texto, aí sim eu vou ler o texto motivador.
Por que eu vou ler o texto motivador nessa hora? Porque pode coincidir, aí vai ser uma mera coincidência, de eu ter colocado algum dado na minha redação que já consta no texto motivador. Então eu leio ele para ver se de fato tem alguma coisa, né, que tá parecido, para eu, consequentemente, trocar. Porque, sinceramente, o texto de apoio, ele tá lá para te apoiar, não é para fazer cópia dele. Porque lá o corretor, gente, ele já sabe o que tem no texto motivador. Então ele não quer ler novamente isso no seu texto. Por isso que o seu texto tem que ser 100% autoral, todo bonitinho lá. Você vai usar os dados, né, as outras áreas de referência, só para te dar um suporte na sua escrita. Mas o seu texto, ele tem que ser autoral, tá bom? Então eu leio nessa hora, né, o texto motivador. Se eu vejo que não tem nada igualzinho, nada que tem nada assim, né, semelhante, eu passo minha redação para a folha oficial. Nessa hora eu já faço com muita atenção, eu pego minha canetinha preta bonitinha, eu faço a letra, gente, a mais legível possível, tá? Eu escrevo bem devagarzinho assim, para tomar todo o cuidado. E a cada frase, antes de eu escrevê-la, eu leio ela pra ver se tem algum erro, porque acaba que às vezes a gente tem essa mania, a gente pensa que tá escrevendo a frase completa na nossa cabeça, né? Mas na hora da escrita a gente pode deixar passar alguma palavrinha. Então eu leio, né, antes de passar a limpo bonitinho e passo a limpo meu texto. E depois disso eu não leio meu texto novamente. Eu já pego, coloco ele debaixo da cadeira assim e parto para as outras provas. Eu já até falei em alguns vídeos anteriores, né, que no ano passado, por exemplo, eu tirei 960 na redação e eu cometi erros de competência 1. Esses erros de competência 1 foi por falta de atenção. Então, assim, eu reconheço que foi um erro, por isso hoje eu mudo a minha estratégia, né? Quando eu for fazer a minha prova do Enem, né? Agora em 2021, em janeiro. Depois que eu tiver passado para a folha oficial, eu vou fazer uma breve leitura desse texto para ver se eu tô esquecendo algum acento, para ver se eu cortei alguma palavra, só para tomar este cuidado mesmo. E eu vou, assim, ler com muita cautela mesmo para eu não cometer mais nenhum erro, né? Por falta de atenção, porque normalmente é isso que tá me prejudicando ao ter minha nota 1000 aí no Enem, que é o meu foco. Então, assim, recapitulando aqui para vocês, né? Essa é a minha maneira de fazer redação, tá? Mas se você, é a primeira vez que você vai fazer o Enem, se você ainda não tem segurança, eu aconselho sim a você ler o texto motivador, né? Pra você ter um embasamento do que aquele texto quer que você fale, tá? Eu faço assim, gente, porque eu faço o Enem há muito tempo. Eu escrevo, né, com grande frequência, mas acaba que isso é um treino que eu adquiri pra mim. E quando eu tô com os alunos mais avançados, eu trabalho isso neles também. Porque acaba que o que eu noto, né? As pessoas, elas são muito inseguras, né? E automaticamente elas transferem essa insegurança pro texto. Então eles ficam presos demais ao texto motivador. Às vezes a pessoa ela tem uma ideia assim, fantástica, né? Que tem relação com o tema, mas ela não coloca porque ela fica presa no texto motivador. Então, assim, eu acho que isso é construtivo, certo? Você tem que adquirir essa confiança, confiar naquilo que você estudou, confiar nos seus conhecimentos para adotar essa prática, né, que eu faço, que é só fazer o texto com base no tema e só depois ler o texto motivador para ver se tá tudo bonitinho ali. Mas lembrando, gente, isso aí é com treino, tá? Porque eu não tô mandando vocês fazerem isso lá no Enem, não, misericórdia. Então eu faço isso porque eu já tenho confiança e esse é o método que eu uso e que funciona pra mim, tá? Mas é porque eu faço o Enem há muito tempo, tá, galerinha? E também hoje eu trabalho com redação, então de certa forma eu adquiri essa confiança, certo? Então é isso, gente. Sempre lá no Enem comece pela prova que você tem mais confiança de fazer, tá? Eu gosto de fazer pela redação, não só porque eu tenho facilidade em fazer, mas porque ela consegue te dar 1000 pontos. Ela é a única prova assim que você fala assim, não, realmente essa aqui eu tenho chance de conseguir 1000 pontos, né? Quando você tem uma técnica adequada e teve bons treinos. Então eu faço por ela porque ela vai me passar mais segurança. Quando eu tô no Enem, eu reparo as pessoas fazendo provas e eu vejo que muitas pessoas deixam pra fazer a redação por último. E normalmente eu sempre fico assim as 3 últimas e eu noto o seguinte, que as pessoas ainda coloca lá, meia hora pra acabar a prova, as pessoas ainda estão começando a escrever o seu texto. Aquilo pra mim, gente, parte do meu coração, eu fico desesperada pela pessoa. Mas eu entendo que talvez seja uma pessoa que não teve uma oportunidade, né, de ter uma instrução a respeito disso.
Mas assim, me parte o coração ver mesmo as pessoas deixando a redação por último, tá? Então não cometa esse erro. A minha dica aqui pra você é faça a redação primeiro, porque pra você ter a cabeça mais tranquila ali pra você escrever e fluir as suas ideias, tá bom? Se você precisar de qualquer ajuda, de qualquer suporte aí, pode me chamar lá no direct da página Redaçãozinha, certo? Que eu tô lá disposta a ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até a próxima.